Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Muito bem, esse vídeo é um vídeo bônus. Nós estamos fazendo ele endereçando aí algumas questões relacionadas à AGE. A AGE da Oi marcada em segunda convocação para o dia 16 de março. 16 de março. Portanto, o que dizer sobre essa nova Assembleia Geral Extraordinária marcada pela Oi a pedido de um grupo de acionistas minoritários? Vamos deixar claro isso aqui. Essa AGE está sendo marcada a pedido de um grupo de acionistas minoritários. A empresa está tendo que marcar essa Assembleia Geral Extraordinária em função de uma demanda protocolada por acionistas minoritários. A Oi reagendou a Assembleia e esta Assembleia pode destituir o atual Conselho de Administração da empresa. A primeira convocação foi exatamente no dia 6 de março. A primeira convocação foi no dia 6 de março, às 14h30, e não houve quórum na primeira data. Não houve quórum. Por não ter tido quórum, foi encerrada e agora foi no dia 8 de março, foi liberado um comunicado do RI da Oi, já agendando essa nova convocação para o dia 16 de março. Ela ocorrerá somente na forma online. A Oi agendou uma Assembleia Geral Extraordinária para o próximo dia 16 de março. O encontro trata-se de uma segunda convocação, tendo em vista que a Assembleia marcada para a última segunda-feira, dia 6 de março, não teve quórum suficiente. Não atendeu, portanto, às exigências normativas da B3 e da CVM. Desta vez, a reunião de acionistas prevista para as 14h30 ocorrerá somente da forma online, por se tratar de uma segunda convocação. Será levada a cabo com qualquer quórum desta vez. Importante entender isso. Com qualquer quórum desta vez, ela vai acontecer. Portanto, não há como ter uma terceira convocação. Essa é a última convocação. Vai haver a Assembleia às 14h30 do dia 16 de março. A Assembleia vai deliberar sobre uma reforma do Conselho de Administração. A ideia é que possa ser diminuído o Conselho de Administração, o número de conselheiros deverá reduzir de 11 para, no máximo, 9. De 11 para, no máximo, 9 conselheiros. Além disso, os acionistas vão votar se são contra ou a favor da destituição do atual Conselho de Administração. Como você vai votar, Clóvis, em relação a esse item, a esses dois itens? Primeiro, eu vou votar a favor da redução do número de conselheiros para 9. Vou votar a favor da redução do número de conselheiros para 9. Segundo, vou votar pela destituição do atual Conselho de Administração, que já está na empresa desde 2018. A Assembleia deverá também deliberar sobre uma reforma do Conselho de Administração e, além disso, sendo aprovada esta reforma, os atuais integrantes do Conselho serão desempossados, ou seja, encerrarão os seus mandatos. Isso feito, será efetivado o número novo de membros, os 9 conselheiros, se aprovado, e aí vai haver a eleição do novo conselho. Existem hoje 2 chapas competindo por este novo conselho. A chapa vencedora terá mandato de 2 anos. A Assembleia foi marcada após requerimento do acionista minoritário Vitor Adler.
A deliberação sobre a possível destituição do Conselho tem como justificativa o fato de um grupo de acionistas minoritários entender que, após a reestruturação da empresa, a atual composição do Conselho de Administração não representa mais os principais sócios da companhia. Este é um dos argumentos. A chapa concorrente à atual direção da Oi tem como apoio os investidores Tempo Capital, que é um fundo de investimentos de ações, o Vitor Adler, pessoa física, e o VIC TVM, Sociedade Anônima, que também é um fundo de investimentos aí ligado ao Vitor Adler. O grupo indicou 9 nomes para concorrer a cargos, e o Rodrigo Abreu indicou o nome dele e de mais 8 conselheiros, que são os mesmos que serão provavelmente destituídos, né, para concorrer. Então, é essa a situação que nós temos. Clóvis, e aí agora, o que você entende? Bom, eu entendo que é totalmente condenável a presença do Rodrigo Abreu no Conselho de Administração, porque ele é o presidente executivo. Então, eu entendo que é totalmente condenável a participação dele no Conselho de Administração. O Conselho de Administração deve estar acima da presidência executiva, com autonomia e liberdade para decidir temas relacionados à estratégia da empresa, a olhar o plano estratégico apresentado pelo presidente executivo, acompanhar a execução deste plano estratégico e, em algum momento, questionar esse presidente executivo e até mesmo ser contrário a este presidente. O fato do presidente executivo, do CEO da empresa, estar dentro do conselho, ao meu ver, cria um ponto de inibição, de constrangimento. Esse é o meu entendimento baseado na minha experiência de 31 anos de consultor empresarial. Então, eu acho que o Rodrigo Abreu não pode participar do Conselho de Administração. Não deveria. Poder pode, não há nada que impeça, mas não deveria. Para que o Conselho seja, vamos dizer assim, tenha a sua autonomia, de fato, comunicada de forma muito clara, transparente, né, sem nenhum ruído. Eu acho que a presença do Rodrigo Abreu no Conselho gera ruído. Esse é o meu sentimento. Por outro lado, o que fazer? Temos 2 chapas. A chapa proposta pelo Rodrigo Abreu, que é praticamente a manutenção do atual Conselho. Será destituído e reempossado se a chapa do Rodrigo Abreu vencer. Estão aí desde 2018. E o Vitor Adler propõe um novo Conselho. E o que você acha, Clóvis? O que é que você vai fazer? Eu vou votar pela chapa do Vitor Adler. Eu vou votar pela mudança. Eu vou votar pela constituição de um novo conselho de fato, e não de mentirinha. Porque o que o Rodrigo Abreu está propondo é um novo conselho de mentirinha. Os conselheiros são os mesmos que estão na chapa apresentada por ele. Apenas reduziu de 11 para 8 e ele se incluiu, sendo o 9º conselheiro. E por que, Clóvis, você acha que é hora de mudar? Bom, para responder isso, eu quero resgatar aqui uma questão do André Jakurski. Eu identifiquei a Oi como uma possível empresa para investimento em 2020. É a primeira empresa que eu decido investir em recuperação judicial. Nunca fiz isso na minha vida. Sou, inclusive, crítico a investir em empresas em recuperação judicial. Por quê, Clóvis? Porque das empresas que entram em recuperação judicial, cerca de 84% morrem, vão à falência, 16% sobrevivem, e destas, a grande e enorme maioria são condenadas à irrelevância, ou seja, jamais vão voltar a ser o que já foram. Por isso, é preferível ficar longe de empresas que estão em recuperação judicial. Mas, Clóvis, então por que você resolveu investir na Oi? Quem me acompanha sabe. Decidir investir por conta da figura do Rodrigo Abreu. Tinha conhecido ele como presidente da Cisco. Participei de uma reunião certa feita com ele.
estávamos fazendo uma parceria na área de tecnologia, na área de educação, envolvendo alguns projetos sociais no interior da Bahia e empresas de tecnologia. Já tínhamos a adesão da Microsoft, já tínhamos a adesão da Dell, estávamos ali vendo possibilidades de relacionamentos com a Cisco, que ele presidia, e também com a Oracle, para fazer parte desse grande projeto de transformação educacional via essa vertente tecnológica. Isso, olha, lá nos idos de 2011, mais ou menos, se não me falha a memória, viu? Pode ser que a memória já esteja me traindo, mas penso eu que isso aí é um tempo antigo, viu? Posso estar me enganando aqui agora pelo espaço-tempo, mas é algo antigo. Isso eu lhes garanto, talvez aí 2011, 2012, 2013, nessa faixa de tempo aí. Muito bem. E o que me chamou a atenção foi a presença do Rodrigo Abreu na Oi. Sabia da ligação dele já com o setor de telecom, ele tinha sido presidente da TIM, tinha um DNA de tecnologia. Eu disse, poxa, o que essa pessoa está fazendo numa empresa que parece que vai falir? Esse era o meu sentimento em relação à Oi em 2019, finalzinho de 2019, quando eu vi uma movimentação dele na Oi. Aí ele se impulsou como presidente em 2020, no início de 2020, foi nomeado presidente da Oi, e apresentou um plano estratégico. Eu li o plano estratégico, eu vi o que estava sendo proposto, eu disse, poxa, isso tem pé e cabeça. E resolvi começar a investir, fazer um estudo de caso sobre a empresa, porque eu disse, olha, isso vai ser algo que, se der certo, será genial. Se der certo, será genial. Fui o único que percebeu isso? Não. Um grande tubarão, aliás, alguns tubarões, a Moatz Capital, um fundo de investimentos aqui brasileiro, estava já investindo em Oi, por conta de ter percebido também uma oportunidade. Nos Estados Unidos, o Road Marks também começou a investir por meio de um dos seus fundos em Oi também. E aqui no Brasil, o André Jakurski começou a investir. Então você vê, gente grande começou a olhar para a Oi lá em 2020. O André Jakurski, naquela época, já de 2020 para 2021, ele deu algumas entrevistas e disse o seguinte, que estava já carregando o papel há mais de 3 anos. Então, provavelmente ali 2018, 2019. Ele disse que já estava posicionado na Oi nesse momento, 2018, 2019, e que estava entendendo que a ação tinha um grande potencial. Ele disse, abre aspas, eu vou te dizer uma ação que nós estamos apostando muito, que é a Oi. É uma ação que é muito desprezada no mercado e nós achamos que a empresa tem uma capacidade enorme de fazer essa ação valorizar expressivamente. Palavras do André Jakurski. Ele é um bilionário, não é uma pessoa desprovida de cérebro. Né? Eu disse, poxa, olha só. E, como eu falei, identifiquei a Moatz Capital investindo, identifiquei o fundo de investimento do Road Marks, disse, olha, tem gente grande olhando, são poucos, mas tem alguns poucos grandes olhando, isso é importante. E aí ele continuou na sua fala dizendo o seguinte, abre aspas de novo, eu não sei se você acompanha o Twitter, mas com essa frase o Twitter vai à loucura, porque tem muitos amantes da Oi lá no Twitter, disse o seu entrevistador. E aí Jakurski disse que acreditava na tese da empresa. Ele disse assim, eu já disse que a Oi é um private equity com cotação diária. É uma situação que não é legal, porque é a reestruturação de uma empresa, uma mudança completa do que a empresa faz, em detrimento do que ela fazia. A Oi era uma empresa basicamente de voz, e o negócio de voz está morrendo no mundo inteiro. E a Oi fez uma transformação importante, que provavelmente vai dar frutos a partir de agora, disse Jakurski. Por isso,
Eu acho que a ação está muito barata, continua barata. Infelizmente, a ação não subiu durante todo este período. Ela até subiu, mas recentemente caiu. Essa fala dele é de 2021. Mas eu vejo uma transformação importante. Ela vai vender a Oi Imóvel, já vendeu. Agora falta o CAD aprovar e a Anatel. Isso deve ocorrer até o final do ano, era uma expectativa naquela época, né? O leilão da Infracol é no dia 7 de julho e provavelmente o BTG vai sacramentar a compra. Então, observando as empresas do mesmo setor que estão sendo lançadas no mercado, Brisanet, Unifique, o valuation delas comparado com a fatia da Infracol, que a Oi tem, é brincadeira, afirmou Jacuski. Jacuski é um dos pouquíssimos brasileiros que consegue ganhar dinheiro carregando um papel há 3 anos, mas disse que poderia carregar por bem mais tempo. Eu já carreguei papéis ao longo de minha vida por 15 anos. A Oi eu estou carregando só há 3, ainda faltam 12, risos. Eu vejo que nos próximos 12 a 18 meses ocorrerá uma transformação interessante que permitirá a ação subir. Essa é a minha opinião sobre a Oi. Bom, esta foi a declaração do Jacuski em 2 de julho de 2021. Isso foi publicado na Infomoney e tem o vídeo da declaração dele para quem quiser assistir, ok? Bom, isso para nós que já estávamos acompanhando a história da empresa, estudando a empresa, fez todo sentido. E fizemos inclusive um vídeo aqui falando sobre os tubarões que estavam nas águas da Oi. Mais à frente, o Jacuski disse que tinha saído do papel. Isso já foi no final de 21. E alegou a saída por um fato simples, uma apresentação infeliz, entre aspas, feita pela Oi, numa demonstração de resultados. A Oi disse que iria sair da recuperação judicial com uma dívida que era o dobro do que o Jacuski esperava. E ele disse que então, naquele momento, decidiu sair do papel, porque entendia que a Oi tinha mentido para os seus investidores. Foi essa a posição dele. Bom, eu fui olhar ao que ele estava se referindo como uma dívida sendo o dobro do que ele esperava. E fui perceber que havia na tela da apresentação da Oi um erro crasso, um erro imbecil. A Oi tinha feito uma projeção de dívida, deixando de considerar nesta projeção a participação dela na Vital. Se fosse considerada a participação dela na Vital, essa dívida cairia à metade. Bom, eu então pensei, o Jacuski se precipitou. Eu acho que nós temos ainda motivos para continuar acreditando. E a ideia foi manter os investimentos que naquela época eu tinha, e nisso nós já estamos falando dessa saída do Jacuski por volta ali de junho, julho de 21, e as ações estavam ali na casa de 1,60, 1,70, se não me falha a memória. Acreditamos que aquilo tudo ia passar e que a Oi voltaria àquele patamar que já tinha estado de 2,50, mas que ainda era inferior às nossas expectativas com relação ao futuro. Muito bem. O que aconteceu depois disso? É que a empresa atrasou um pouco a sua saída da recuperação judicial em 1 ano, foi penalizada pela Anatel e pelo CAD, sangrou o caixa, teve que pôr o pé no freio na sua expansão. E, ao mesmo tempo, o que a gente percebeu? Que, chegando na virada do ano de 22 para 23, as coisas mudaram. Em 22, fomos surpreendidos com um movimento muito forte de especuladores, fundos de investimentos, trabalhando no aluguel de ações da Oi, forçando a queda do preço das ações. As ações derreteram de 2,50 e agora, no ponto mais baixo do grupamento, antes do grupamento, chegou a 0,11. Então, virou pó, como alguns dizem, né? Veja, a empresa estava sinalizando melhoras, pelo menos era o que nós
ouvíamos e víamos nas apresentações oficiais da empresa. Mas, estranhamente, os aluguéis de ações não paravam de subir. Um conhecido meu que faz mentoria comigo, médico no Rio de Janeiro, ele me disse: Clóvis, será que existe alguma coisa que a gente não sabe? Porque essa ousadia de aumentar a aposta na queda do papel a essa altura do campeonato me parece algo muito arriscado. Não consigo entender essa lógica. Será que eles estão sabendo alguma coisa que a gente não sabe? E isso começou a me instigar a pensar a respeito disso. Quando agora, de janeiro para fevereiro, fomos surpreendidos com o pedido de urgência de tutela por parte da Oi, resolvemos rememorar um episódio que eu acho que ele é definitivo para esclarecer o que está acontecendo. E aqui eu quero mostrar para vocês, compartilhar com vocês um vídeo. Compartilhar com vocês um vídeo para que vocês possam assistir comigo esse episódio. Porque, de fato, é muito estranho o que está acontecendo. É muito estranho o que está acontecendo. Só um minuto que eu vou compartilhar a tela com vocês. Só um instantinho. Um minuto mais. Pronto. Creio que vocês estão aí com a tela compartilhada já. Muito bem. Vamos a ela. Prestem atenção no que vai ser dito. Prestem atenção no que vai ser dito. Isso foi falado em dezembro de 2022. Início de dezembro de 2022. De 15 anos na vida até que o trade desse certo e que ele estava carregando Oi até aquela época durante 3 anos e que podia esperar mais 12 se fosse necessário. E aí, você vai esperar mais 12 ou já deu tchau para Oi? Não, logo depois de vocês fazerem aquela entrevista comigo, eu dei o tchau. E a razão foi o seguinte: errar é humano, insistir no erro é burrice. Perfeito. Então, o que aconteceu? Teve o Oi Day, acho que foi logo no início do segundo semestre daquele ano, e, para minha surpresa, durante a apresentação, eles mostraram como é que ia ser a Oi pós-venda da Móvel, né? E, surpreendentemente, eu vi que eles estavam projetando para 2025 uma dívida PIB dívida EBITDA de 6 vezes. Quando eu vi aquilo, a primeira coisa que eu fiz foi começar a vender todas as ações. Demorou 1 dia e meio. Vendi no primeiro dia uma boa parte, ainda com preços muito bons. No segundo dia o preço tinha caído um pouquinho, mas eu rifei tudo. Por quê? Porque a empresa não foi sincera com os investidores, certo? Acho que a pior coisa que tem numa empresa é quando ela engana o investidor. E naquele momento eu joguei a toalha, entendeu? Então, eu falei, eu tive uma outra entrevista que me fizeram logo em seguida e eu falei assim, ó, vendi tudo. Eu acho que hoje a empresa, não vale quase nada, né? E eu acho que ela vai ter que reestruturar porque a situação dela é complicada. O que seria uma reestruturação para uma empresa que já está em RJ, já Ela vai sair vendeu da muita RJ, coisa? Aparentemente vai sair da RJ em breve. Sim. E o que seria Mas uma isso não reestruturação? significa que ela está salva, não. Significa que provavelmente vai ter que fazer uma outra RJ. É complicado. Só está conferindo aqui, 17 centavos, tá, a ação. Na época que ele vendeu, a verdade é a seguinte, que antigamente, o que acontecia? Antes da nova lei da recuperação judicial, normalmente o credor se ferrava e o acionista mais ou menos sobrevivia em detrimento do credor. Hoje em dia, quando se faz uma recuperação judicial, os credores podem apresentar um plano de reestruturação. Eu acho que no caso da Oi, se tiver uma reestruturação, os acionistas vão virar zero. Perfeito. Eu acho que vai zerar. Os credores é que vão assumir a companhia, ou o que sobrar dela.
Essa é uma entrevista recente, de dezembro. E percebam que o Jacuski dizia: a Oi vai sair da recuperação judicial em breve, nos próximos dias, em breve. Mas isso não significa que ela se salvou. Eles vão pedir uma nova recuperação judicial. Eles vão entrar numa nova recuperação judicial. E nessa nova recuperação judicial, eles vão fazer uma reestruturação de dívida. E eles vão entregar toda a empresa para os credores. Os acionistas atuais, minoritários, serão diluídos e vão virar zero. Estas são as palavras do André Jacuski. Você pode acreditar ou não. A decisão é sua. Mas estamos aí diante da opinião de um grande investidor. Agora, vendo esse vídeo, nos parece que o André Jacuski já sabia o que ia acontecer. Ou você não teve essa impressão? Só eu tive. Comenta aqui o que você achou dessa fala dele, dita antes de sair da recuperação judicial. Que ela ia sair da recuperação judicial em breve, que ela pediria uma nova recuperação judicial, que faria uma reestruturação de dívida e entregaria a empresa aos credores. Não parece, olhando agora para trás, que ele sabia de algo que nós não sabíamos, meros mortais? Eu tenho essa convicção. E aí, voltando àquela fala do conhecido meu que faz mentoria lá no Rio de Janeiro comigo, o que justifica essa ânsia dos especuladores, dos fundos de investimentos que estão trabalhando no aluguel de ações fortemente, triplicaram de posição. Desde que a empresa saiu da recuperação judicial, triplicaram a posição na venda. Eles parecem que sabem também de alguma coisa, né? Para justificar essa ousadia de trabalhar na venda. Parece que o André Jacuski sabia, outras pessoas também estavam sabendo. Aí tudo fica mais claro. Ou não? O que é que você acha? Comenta aqui. Comenta aqui o que é que você acha. Eu queria ouvir sua impressão. Mas então, quero concluir dizendo isso, que, ao meu ver, o caminho que essa atual gestão da Oi está seguindo está muito claro. Eles vão salvar a empresa. Eu não tenho a menor dúvida, a Oi vai ser salva. A Oi será salva. Tenha certeza disso. A empresa não vai falir, a empresa não vai desaparecer. Mas ela não pertencerá aos atuais acionistas. Lembra que uma determinada apresentação de resultados ou live, acho que uma live, o Rodrigo Abreu disse que mudaria em algum momento a base acionária da Oi? É isso. Uma nova base acionária será formada com os credores. Essa será a nova base acionária. Porque toda a proposta de reestruturação de dívida, se você for buscar informações nas mídias, você vai ver que ela prevê abatimento da dívida à metade e colocação de ações em garantia. Colocações de ações em nome destes credores, que passarão a ser sócios da empresa. E isso vai provocar uma grande e brutal diluição da base acionária atual. O Jacuski disse, essa vai ficar com zero. Pode ficar com um trocadinho, que não fique zero. Mas vai ficar com muito pouco. Inconformado com este caminho, o Vitor Adler pediu, em caráter de urgência, a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária, a destituição do atual Conselho, apresentou uma nova chapa de conselheiros e já disse
que vai destituir, se eleita essa nova chapa, toda a atual diretoria. Isso o Vitor Adler já comunicou que vai fazer. Porque ele não quer que este caminho que o André Jacuzzi já profetizou, já narrou que vai acontecer, ele não quer que aconteça, o Vitor Adler. Então, você está aí agora diante de uma escolha. Você vai fazer a sua escolha. Votar ou não votar. Se votar, votar a favor do Rodrigo Abreu ou contra o Rodrigo Abreu. É isso que você vai decidir no dia 16 de março. E aí, como fazer isso? Você precisa se habilitar para votar. Você precisa se habilitar para votar. Como é que faz isso, Clóvis? Você vai lá na página do RI da Oi. Vai na página do RI da Oi e vai se comunicar com eles, vai pedir o link para acessar esse portal, o teammeetings.com.br. teammeetings.com.br. No meu Instagram, eu já compartilhei, desde do dia 8, já compartilhei o link. Basta clicar, que você já vai cair aqui nessa página. E aí você tem que colocar um e-mail, criar uma senha, se cadastrar, entrar, e aí ele vai pedir que você anexe no portal que vai abrir um documento com foto, provando que é você mesmo. Vai pedir que você coloque um documento que você vai tirar o extrato lá no site da B3 com a sua posição em Oi. Vai anexar aqui, vai enviar essa documentação e eles vão te responder dizendo se está tudo certo para a sua participação no dia da votação. Você vai receber por e-mail algo semelhante a isso aqui. Ó. Você vai receber por e-mail aqui. Ó. Você vai receber por e-mail um documento assim. Assembleia Geral, tá vendo? Extraordinária. Inscrição aceita. Team Meetings, tá vendo? Suporte. E você vai receber esse e-mail dizendo que seu cadastro foi aprovado e que aí você tem que acessar a Assembleia, clicando no link abaixo. Aí você vai digitar seu e-mail e senha conforme se cadastrou e assim preencher os dados de votação, ok? Então, é isso que você vai ter que fazer. Esteja atento ao prazo para que isso aconteça, esteja atento ao prazo, porque naquela reunião, naquela assembleia do dia 6 de março, o prazo para fazer esse processo de cadastramento se encerrou no dia 4, que era um sábado. Então, no dia 4 foi encerrado o tempo para fazer o cadastramento. Aí muita gente queria fazer o cadastramento no dia 6, me procurando para pegar link. Olha, já era. Então, se antecipe, faça isso agora, se cadastre o quanto antes, não deixe para depois, porque se você não votar de forma correta, depois não tem choro nem vela, ok? Não tem choro nem vela, porque o Jacuzzi já disse o que vai acontecer com os acionistas da Oi. Você resta, se o Rodrigo Abreu vencer, resta você realizar o seu prejuízo, né? E a gente continuará fazendo estudo de caso da empresa para que isso fique de forma muito didática para vocês e para as próximas gerações, para aprender coisas que eu acho que são valiosas. Ah, mas nós fomos enganados. Sim, faz parte do processo de investir também ser enganado. Temos que ter essa clareza.
Existem pessoas sérias, honestas, e existem pessoas que não são sérias, não são honestas. Aí o que é que a gente pode fazer? Bom, aí se você se sente prejudicado, você pode fazer o que nós já estamos fazendo. Nós pedimos o apoio do Instituto Empresa para impetrar ações no Ministério Público Federal para investigar a Oi, na CVM para investigar a Oi e a sua gestão, entendeu? E lá na frente, se realmente se confirmar, se configurar que você foi prejudicado por atos dolosos praticados pela empresa e pela gestão, aí sim você pode pedir na justiça uma reparação pelos seus prejuízos. No Brasil, isso é muito demorado. Há um procedimento que pode ser feito mediante arbitragem. Se você assistir a live que a gente fez com o Eduardo Silva, essas arbitragens são mais rápidas, 3, 4 anos eu acredito que possa ser finalizada. Mas são caras, então teria que ter aí uma mobilização de investidores para, vamos dizer assim, contribuir para a viabilização de uma arbitragem em grupo para pedir a recuperação de perdas, mas isso só depois que ficar muito bem claro e configurado de que houve dolo. Até aqui há suspeições, mas não há configuração ainda material e cabal de que houve dolo. Isso tudo vai depender dessas investigações da CVM e do Ministério Público Federal, né? Mas cabe aqui a gente dizer, o que é possível fazer ainda é apoiar o Vitor Adler. Dia 16 de março, apoiar o Vitor Adler, destituir o atual conselho, não votar a favor da chapa proposta pelo Rodrigo Abreu e votar a favor da chapa proposta pelo Vitor Adler. Porque eu entendo que ele está contra esse andar da carruagem que o Rodrigo Abreu está propondo. E será que o Vitor Adler poderá fazer a Oi dar certo? Deus é que sabe. Agora, nós já sabemos que para o acionista minoritário, a manutenção do Rodrigo Abreu já significa dar errado. Porque o Jacuski já deixou muito claro o que vai acontecer. A empresa será dada aos credores que se tornarão os novos acionistas. Os atuais serão pulverizados. Simples assim. Espero que vocês tenham entendido e espero que este vídeo tenha ajudado. Se gostou, deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.